Você é oficialmente a tartaruga marinha, membro da superfamília Chelonioidea. Parabéns, os humanos adoram te chamar de fóssil vivo, como se fosse um elogio, mas na prática você é um computador rodando Windows 95, tentando processar a internet moderna. Você é um código legado, um erro de arquivo que a evolução teve preguiça de deletar há 100 milhões de anos. Enquanto baleias e golfinhos evoluíram sonares e cérebros complexos, você arrastou para o mar um corpo de réptil lento, dependente do sol e com uma casa nas costas que funciona como uma âncora metabólica. Sua vida começa com o abandono parental mais absoluto da natureza. Sua mãe não tem instinto materno, ela tem vício em jogo, ela aposta na estratégia R, despejando centenas de ovos na areia e voltando para a água, torcendo para que a estatística salve um ou dois. Você acorda num buraco escuro, sufocando com seus irmãos. Quando finalmente sai, o cenário não é o de um documentário inspirador, mas de um filme de terror. A areia é um corredor da morte. Caranguejos fantasmas, raposas e aves não veem você como um bebê. Eles veem um delivery de proteína crocante que acabou de chegar. Nos primeiros 30 minutos, 20% da sua família é dizimada. Você não está correndo para a liberdade, está fugindo de um buffet onde você é o prato principal. Sua existência começa com um massacre percentual que faria qualquer estatístico chorar. Mas digamos que você, por um milagre estatístico, desviou das raposas e chegou à arrebentação. Você acha que a água é seu lar seguro? Errado. A água é apenas um cemitério com mais espaço. Agora começa a frenesi natatória. Não é natação olímpica, é um ataque de pânico programado geneticamente. Seu cérebro reptiliano primitivo trava no comando fugir e você nada por 24 horas seguidas sem parar, queimando suas reservas de vitelo, a única lancheira que sua mãe te deu, como se fosse combustível de foguete. Você está nadando no cheque especial metabólico. Seu corpo entra em acidose lática, acumulando toxinas nos músculos, operando em dívida de oxigênio só para sair da zona onde os peixes grandes almoçam bebês. Se você parar, morre. Se bater numa corrente contra, morre de exaustão, afundando como uma pedra cansada antes mesmo de começar a viver. E se sobreviver a essa maratona suicida, bem-vindo aos anos perdidos. Você vai boiar em tapetes de sargaço no meio do nada. Parece um refúgio, mas é uma armadilha ecológica moderna. O sargaço atrai comida, mas também concentra lixo. Você, com seu cérebro do tamanho de uma azeitona, vê um pedaço de microplástico colorido e pensa, comida. Você enche seu estômago de polietileno e morre de obstrução intestinal, faminto e estufado de tampa de garrafa. A matemática da sua espécie é deprimente. De cada 1.000 a 10.000 ovos, apenas um chega à idade adulta. Você não é um guerreiro da natureza. Você é um bilhete de loteria que a biologia jogou no lixo. Um desperdício de biomassa colossal. Basicamente, 99,9% da sua família nasceu apenas para alimentar gaivotas e peixes. Mas ok, vamos olhar para a sua árvore genealógica. Você pertence à superfamília Chelonioidea. Soa chique, mas na prática significa que seus ancestrais olharam para o oceano e pensaram, vamos morar lá, mas sem levar nenhuma ferramenta útil. Enquanto as baleias e golfinhos entraram na água e desenvolveram sonar, comunicação social e sangue quente, sua linhagem vinda do Santanacheles decidiu arrastar toda a bagagem terrestre para o mar. Você é um réptil ectotérmico no oceano que rouba calor. É como tentar aquecer uma piscina olímpica com uma vela e a sua famosa carapaça. Biologicamente, ela é um erro de engenharia. Para ter essa proteção, você fundiu suas costelas à coluna. Resultado prático, você não consegue expandir o peito para respirar. Você não tem diafragma funcional. Para conseguir um simples fôlego, você é obrigado a contrair músculos abdominais complexos, gastando energia preciosa, o famoso ATP, a cada inspiração. Você não respira passivamente, você faz abdominais forçados para não morrer sufocado dentro da própria caixa torácica. Em situações de estresse, quando precisa fugir, você não consegue ventilar rápido o suficiente porque sua própria armadura te impede. Você é um submarino com defeito de projeto, onde a estrutura que deveria te proteger é a mesma que te asfixia. Pois é, se respirar já é um calvário, beber água é uma piada de mau gosto. Você vive cercado pelo maior reservatório de água do planeta, mas biologicamente você morre de sede. Seus rins são uma vergonha evolutiva. Eles ainda operam no modo réptil terrestre, totalmente incapazes de filtrar o sal do mar. Eles não produzem urina concentrada. Se você dependesse deles, seu sangue viraria uma salmoura tóxica e você
você morreria como uma carne seca boiando em 3 dias. A genial solução da natureza, uma gambiarra hidráulica chamada glândula de sal, fica atrás dos seus olhos. Você literalmente chora para não explodir de hipertensão. E não é um choro de tristeza, é um choro de desespero metabólico. Para bombear esse sal todo para fora, seu corpo gasta uma energia absurda lutando contra a física para empurrar íons contra um gradiente gigantesco. É transporte ativo puro, queimando seu precioso ATP como se não houvesse amanhã. Você passa a vida inteira com uma bomba de drenagem ligada na cara, gastando o pouco que come só para tirar o sal do que bebeu. Os cientistas chamam isso de glândula lacrimal hipertrofiada. Eu chamo de remendo caro. Você não conquistou o oceano, você só achou um jeito miserável e ineficiente de não morrer desidratado dentro dele, pagando uma taxa de condomínio metabólica altíssima a cada segundo. Bom, pense bem, você sobreviveu à praia, à arrebentação e à frenesi suicida. Agora você entra na fase que os biólogos chamam poeticamente de os anos perdidos. Soa misterioso, tipo um filme cult, mas na real é só um período onde ninguém sabe onde você está, porque você é irrelevante demais para ser rastreado. Você vira um pedaço de detrito flutuante no meio do oceano, pegando carona em bancos de algas sargassum. Parece um resort flutuante com buffet incluso, mas é uma armadilha moderna. O sargaço concentra comida sim, mas as correntes oceânicas que trazem as algas também trazem todo o lixo que a humanidade joga na água. E você, com esse cérebro que processa menos informação que uma calculadora quebrada, não sabe a diferença entre uma água viva nutritiva e uma tampa de garrafa PET azul. Você come plástico, piche e micropartículas tóxicas achando que é o prato do dia. Seu intestino vira um aterro sanitário antes mesmo de você chegar à puberdade. É a dieta do antropoceno, nutrição zero, toxicidade máxima e obstrução intestinal garantida. Você boia no meio do nada, cercado por comida falsa que te mata lentamente por dentro, enquanto acumula poluentes que vão suprimir seu crescimento e te deixar fraco para a próxima fase do pesadelo. Mas olha só que ironia, diferente das suas primas terrestres, as tartarugas de jardim que recolhem a cabeça e se trancam em casa quando o bicho pega, você perdeu essa função básica. Sua evolução trocou a segurança pela hidrodinâmica. Você é um tanque de guerra conversível que travou com a capota aberta. Sua cabeça, seu pescoço saboroso e suas nadadeiras carnudas estão permanentemente expostos, gritando "me coma" para qualquer coisa com dentes. Isso cria a sua realidade psicológica, a paisagem do medo. Você não relaxa, nunca. Você vive num estado de ansiedade crônica, com o cortisol estourando no sangue. Tubarões tigre e crocodilos de estuário olham para o seu casco e veem uma embalagem crocante de salgadinho. E o que você faz? Você se esconde. A ciência chama isso de alocação de risco. Na prática, você deixa de ir nos lugares onde a comida é boa e nutritiva porque tem medo de morrer. Você escolhe passar fome em águas seguras e pobres a crescer forte em águas ricas e perigosas. Sua infância e juventude são um eterno cálculo de covardia. Comer mal para viver mais um dia tremendo de medo de um predador que você não tem como bloquear. Esse estresse constante destrói seu sistema imune. Você fica fraco, suscetível a qualquer vírus vagabundo que passar na água. Você não é apenas uma presa fácil, você é uma presa imunossuprimida pelo próprio pavor de existir. Pois é, se você sobreviveu aos predadores e ao plástico na infância, você entra no clube exclusivo dos adultos. Estamos falando de uma chance em 1000. Você deveria se sentir um vencedor, o rei do Recife. Mas a realidade do seu dia a dia é bem menos nobre. Você é uma máquina metabólica quebrada tentando funcionar com combustível adulterado. Lembra daquela sua incapacidade renal? Pois bem, para piorar, o oceano moderno é uma sopa química de bifenilos policlorados, PCBs, e metais pesados. E você, como respira e come nessa água, absorve tudo. Estudos mostram que esses poluentes funcionam como um freio de mão puxado no seu metabolismo. Eles suprimem sua produção de energia. Você já é lenta por natureza, mas agora, graças à química humana, você opera em modo de economia de bateria forçada. Você vive num dilema fisiológico cruel. Seu fígado gasta a pouca energia que tem tentando desintoxicar o sangue, o que deixa menos energia para as glândulas de sal funcionarem. O resultado? Você vive num estado de ressaca química permanente, letárgica, nadando em câmera lenta, não porque é zen, mas porque seu corpo está lutando para não desligar os sistemas vitais sob o peso da toxicidade. Você não desliza pelo oceano, você se arrasta por
um esgoto químico invisível que desliga suas células uma por uma. Mas, ok, vamos destruir de vez a imagem do crush de Procurando Nemo. Você não é um surfista maconheiro da corrente australiana leste. Você é um hooligan territorial e rabugento. A vida adulta nas áreas de alimentação não é uma comunidade hippie. É um ringue de MMA em câmera lenta. A ciência chama isso de comportamento agonístico, mas a tradução real é: você é um vizinho insuportável. Você e seus amigos de espécie vivem se mordendo. Vocês disputam cada centímetro de erva marinha ou esponja, como se fosse a última refeição do mundo. Vocês usam o casco como ariete para bater nos outros, mordem nadadeiras e arrancam pedaços do pescoço dos rivais. A tal paz que os mergulhadores veem é apenas um cessar-fogo armado, uma tensão constante prestes a explodir em violência física e estúpida. E qual o prêmio dessa briga de bar subaquática? Feridas abertas. Num oceano que hoje é basicamente uma sopa de bactérias e vírus, cada mordida que você dá ou leva é uma roleta russa de infecção. Você abre portas no seu corpo para patógenos oportunistas entrarem e fazerem a festa. A sua rotina pacífica é, na verdade, uma guerra civil por restos de comida, onde o vencedor ganha um pedaço de alga e uma infecção séptica de brinde. Mas ok, você achou que ia ter um momento à Lagoa Azul? Esqueça. Se você nasceu fêmea, a sua vida amorosa é classificada na biologia como conflito sexual coercitivo. Traduzindo, é um crime inafiançável. O macho da sua espécie não te corteja. Ele te sequestra. Ele não pede permissão. Ele tem garras recurvadas nas nadadeiras, ganchos feitos de osso e queratina, projetados exclusivamente para travar na sua carapaça e não soltar nunca mais. Ele te aborda como um pirata invadindo um navio, mordendo seu pescoço e seus ombros até criar feridas necróticas. E o pior não é a dor física, é o ar. O encontro acontece na água e a estratégia dele é a submersão forçada. Ele te segura embaixo d'água, impedindo você de subir para respirar. É um ultimato fisiológico simples e brutal. Ou você cede à cópula ou morre afogada. Você está lá com o pulmão queimando, o ácido lático explodindo nos músculos, sendo segurada no fundo por um brutamontes que não liga se você vai sobreviver ou não. Para ele, você é apenas um veículo de transporte de DNA que pode ser descartado depois do uso. O sexo para você não é prazer, é uma negociação de refém, onde a moeda de troca é o oxigênio. Mas olha só que lindo, a ciência descobriu que uma única ninhada sua pode ter pais diferentes. Os humanos chamam isso de múltipla paternidade e acham um mecanismo evolutivo esperto para variabilidade genética. Sabe o que é na real? É o atestado de que você apanhou em sequência. Você já estava sem ar, ferida e exausta do primeiro encontro e simplesmente não teve força física para chutar o segundo, o terceiro ou o quarto macho que entrou na fila. A diversidade genética dos seus filhos é apenas a cicatriz do assédio em série que você não conseguiu evitar. E depois dessa maratona de afogamento, vem a arribada, o grande evento de desova. Documentários mostram isso com música clássica, mas fisiologicamente é um show de autodestruição. Você arrasta toneladas de banha e casco praia acima, num esforço que seu corpo aquático odeia. Para fazer isso, você libera uma tempestade de hormônios de estresse e tireoide que aceleram seu metabolismo a um nível tóxico. Você começa a enferrujar por dentro. É o estresse oxidativo agudo. Você queima suas próprias proteínas, destrói suas membranas celulares e envelhece anos em algumas horas, tudo para cavar um buraco e largar ovos que provavelmente serão comidos por um cachorro vira-lata na manhã seguinte. A reprodução não é um milagre da vida, é um evento de dano tecidual massivo que te deixa oca por dentro. Bom, se você acha que o perigo vem de fora, como um tubarão ou um barco, você é ingênua. O seu verdadeiro pesadelo já está dentro de você, nadando nas suas artérias agora mesmo. Apresento a família Spirorchidae. Soa elegante? Não é. São vermes do sangue. Em algumas populações, 100% de vocês têm isso. Você não é um indivíduo, você é um condomínio de luxo para trematódios que moram no seu coração. Mas o verme adulto é o de menos. O problema são os ovos. Milhares deles. Eles não
não saem, eles entram na corrente sanguínea e viajam até seus órgãos vitais. E onde eles adoram parar? No seu cérebro. A ciência chama isso de neurospirorquidiases. Eu chamo de lobotomia parasitária. Os ovos entopem os capilares cerebrais, causam inflamação e necrose. Você começa a ter AVCs contínuos e lentos. O resultado? Você vira uma tartaruga zumbi. Você perde a coordenação, nada em círculos, esquece como mergulhar ou como comer. Você vira um vegetal flutuante com casco. E se eles não forem para o cérebro, vão para os olhos. Você fica cega porque tem ovos de verme na retina. Você está lá no meio do oceano, cega e com o cérebro derretendo, esperando a morte chegar. E ela vem de dentro. Mas ok, se os vermes no cérebro não te mataram, o oceano moderno tem um presente exclusivo para você: a fibropapilomatose. Parece nome de feitiço de Harry Potter, mas é uma maldição viral real. É um herpes específico que estava dormindo no seu sistema, mas acordou porque a água onde você nada virou uma sopa de poluição que desligou suas defesas imunológicas. O resultado? Você começa a brotar. Não são flores, são tumores. Massas de carne com textura de couve-flor podre começam a explodir no seu corpo. Eles não escolhem qualquer lugar, eles escolhem o pior lugar possível. Eles crescem em cima dos seus olhos, selando sua visão com uma cortina de carne. Eles nascem dentro da sua boca e na sua glote, transformando cada respiração e cada tentativa de engolir num calvário de asfixia mecânica. E as suas nadadeiras, elas ganham pesos extras, tumores do tamanho de bolas de futebol crescem nas axilas, destruindo sua hidrodinâmica. Você deixa de ser um animal aquático e vira uma barcaça arrastando âncoras de câncer. O vírus te transforma num monstro deformado, cega, incapaz de comer, nadando em câmera lenta enquanto arrasta quilos de tecido doente pelo mar. Você não morre do vírus em si, você morre de fome e exaustão, presa dentro de um corpo que virou uma prisão de verrugas gigantes. Pois é, você sobreviveu a tudo isso e chegou a tal terceira idade. Parabéns! Agora você vai descobrir o verdadeiro significado de ter sangue frio. Ser um animal ectotérmico num oceano que muda de temperatura não é um estilo de vida, é uma roleta russa térmica. Quando a água esfria de repente, geralmente abaixo de 10 graus Celsius, você não coloca um casaco. Você sofre o cold stunning. O nome parece técnico, mas a sensação é pavorosa. Seu metabolismo desliga abruptamente. Não é uma hibernação tranquila, é uma falência sistêmica aguda. Você perde a capacidade de gerar energia muscular. Você tenta nadar, mas suas nadadeiras não respondem. Você tenta mergulhar, mas seu controle de flutuabilidade pifa e você boia como uma rolha gigante e indefesa na superfície. E o pior, você continua consciente. Você está lá paralisada pelo frio, vendo a gaivota descer para bicar seus olhos, sentindo a corrente te arrastar para a praia, mas seu corpo virou uma estátua de carne gelada. Seu sistema imune zera instantaneamente. Fungos começam a comer sua pele enquanto você ainda está viva. Você vira um picolé de tartaruga, apodrecendo em vida, esperando que o sol volte ou que um predador termine o serviço antes que a necrose leve suas nadadeiras. Mas se o frio não te matar, a velhice cobra o aluguel com juros abusivos. Você acha que tartaruga velha é sábia? Não, ela é apenas crocante e dolorida. O seu fim natural é a osteoartrite severa. Pense bem, você passou décadas remando toneladas de água com os ombros. A articulação do seu úmero não é de titânio, é osso e cartilagem, e ela gasta. Necropsias mostram que seus ombros e quadris viram uma farofa de cálcio. A cartilagem some e você começa a nadar no modo osso com osso. É como tentar dirigir um carro com o eixo quebrado. E para piorar, seu corpo cria osteófitos. São esporões de osso pontudos que crescem dentro das suas juntas. Cada abraçada que você dá para subir e respirar é uma facada interna que você mesmo se dá. Você vira um nadador à manca. A dor é tanta que você evita se mexer. E no oceano, parar significa morrer. Você não consegue mais lutar contra correntes fortes. Você não consegue fugir daquele tubarão-tigre que está te seguindo há quilômetros. Você não morre de causas naturais na cama cercada pela família. Você morre porque seu motor fundiu, seu ombro travou de dor e você não teve força mecânica para subir à superfície
superfície e pegar o último gole de ar. Mas ok, você desviou de tudo. Parasitas, tumores, tubarões e o frio. Como é o seu game over? É industrial e patético. Você não morre de velhice vendo o pôr do sol. Você morre de bycatch, captura acidental. Você vê um peixe fácil, vai morder e, surpresa, é um anzol de espinhel ou uma rede de arrasto de camarão. E aqui está a ironia suprema da sua biologia pulmonar falha. O pânico te mata antes do ferimento. Ao se ver presa, seu metabolismo dispara. Você luta, se debate, queima todo o oxigênio que tem no sangue em minutos. O ácido lático inunda seus músculos, travando seus movimentos. Você precisa desesperadamente subir para respirar, mas a rede de nylon te segura no fundo. Você, um animal que vive no mar há 100 milhões de anos, morre afogada dentro da sua própria casa. É uma morte lenta, consciente e solitária. Você segura o fôlego até o coração parar por hipóxia, asfixiada por uma linha invisível que vai durar no oceano muito mais tempo do que o seu casco jamais duraria. Você vira descarte de pesca, jogada de volta ao mar como lixo sem valor comercial, apenas uma carcaça pesada que atrapalhou a pescaria. Mas se a rede não te pegar, o motor te pega. Você, com sua artrite no ombro e seus pulmões ruins, ouve o zumbido chegando. É uma lancha de turismo, cheia de gente que diz amar a natureza. A hélice gira a milhares de rotações por minuto. O seu casco, que evoluiu durante milhões de anos para aguentar mordida de tubarão, é manteiga contra o aço inoxidável em alta velocidade. O impacto não é uma batalha épica, é um acidente de trânsito brutal. A hélice fatia seu escudo, expõe seus pulmões e te deixa agonizando na superfície, incapaz de mergulhar. Você vira uma boia de sangue e quando a maré finalmente te joga na praia, o show final de humilhação começa. Não espere um resgate silencioso e digno. Espere a turma da selfie. Turistas te cercam, cutucam seus ferimentos abertos, jogam areia nos seus olhos e até tentam montar em cima de você para tirar foto para o Instagram, achando que você está descansando. Você morre seca, desidratada, cercada por flechas, cheiro de protetor solar e ignorância humana. Afinal de contas, por que é terrível nascer como uma tartaruga marinha? Porque você é um erro de projeto que dura tempo demais, sofrendo cada segundo de uma existência ineficiente para acabar como lixo de pesca ou cenário para a vaidade de um turista na praia.